Isaías, Antigo Testamento, capítulo 9, versículo 6. O texto sagrado, meus queridos irmãos, nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus querido, pedimos que tua misericórdia possa nos conduzir nesse instante, para que possamos, Senhor Deus, falar somente aquilo que é da tua vontade, não indo, Senhor Deus, de maneira nenhuma, nem além, nem tampouco aquém daquilo que o Senhor já revelou na Escritura Sagrada. Abre os nossos corações, que eles se encontram aqui essa noite, possam ter os seus ouvidos, os seus olhos, Senhor Deus, a sua mente e coração abertos, para poder ouvir e enxergar, Senhor Deus, a tua presença, ouvir a tua palavra, e assim, Senhor Deus, sermos transformados por ti. Que nesta noite haja salvação de vidas, que nesta noite haja renovo da salvação. Nós te pedimos, em Jesus, amém. Sentados, meus irmãos e irmãs. O verdadeiro sentido do Natal é o que nós queremos tratar com os irmãos nesta noite. Hoje é dia 24 de dezembro de 2019. Correto? Está todo mundo ciente da data, né? Então vamos lá. Então hoje é a véspera do feriado de Natal. O Natal de Cristo para muitos cristãos e denominações. Para muitos é um momento de grande expectativa, essa data de hoje. Para outros é um evento mais sublime do ano, quando as mesas são abarrotadas por fartas deliciosas iguarias. Tem gente hoje, eu ouvi isso de uma pessoa, né, que era a data, a pessoa me disse que era a data mais especial para ela do ano. Era a noite de dia 24 de dezembro, né, a virada dessa noite para de 24 para 25. Tem gente que acha essa data a data mais sublime, mais especial do ano. Uns, por causa de tudo aquilo que envolve essa data. É importante lembrar que o Natal, esse feriado, ele não é comemorado apenas no mundo ocidental. Até em países onde não há maioria cristã, na Ásia, do Oriente Médio, onde são países de maioria budista, taoísta, islâmica, há a celebração do Natal, há o feriado do Natal, embora que eles não observam ou não tratem esse feriado de Natal como é tratado no mundo ocidental, né? Como ligado a Cristo, tá certo? Mas é um feriado, e há várias coisas que envolvem esse período, né? Presentes, as lojas por onde você passou aí para comprar talvez a sua roupa de final de ano e tal, estavam enfeitadas, não é isso? Os locais públicos, né? Aqui em União dos Palmares nós temos ali o SAAI, que todo ano, né, que fica mais enfeitado, tem ano que fica menos, né? Mas tem luzes da cidade, as praças pelo menos está lá com as luzes e tal, e é uma data que para muitos traz expectativas envolvendo essa data. Alguns a expectativa se dá, tá certo, por causa da comida. Tem gente que não vê a hora do culto acabar, seja aqui ou em qualquer outra igreja que esteja reunida hoje, porque foi convidado para ir para uma casa, para ir para uma reunião familiar, e ele sabe que quando chegar lá vai ter muita comida, tá certo? Vai ter muita fartura. E tem gente que não vê a hora de chegar o Natal para comer peru, né? Para poder, quando tem peru, aquele pessoal compra o Chester. Quando é mais pobrezinho,
uma galinha, né, um frango, mas vai ter alguma coisa para o camarada comer. E as pessoas estão se preocupando com isso. Presente, festas, ganhar dinheiro, né, para aqueles que são do comércio, certo? Comida, bebida, festa. Ou seja, o Natal é para a grande maioria festa. Esse feriado do Natal para muitos é apenas um feriado para festa, para presentes, para comida, para bebida, mas um feriado onde as pessoas vão parar. E um desses feriados, certo? No meu caso não, porque sou funcionário público, mas eu trabalho em regime de plantão, então a gente não tem esse tipo de folga. Mas aquele pessoal que trabalha apenas de segunda a sexta, tem muito setor público que não vê a hora de chegar o Natal, porque vai emendar Natal com o Ano Novo, já fechou posto de saúde, né? Já fechou muitas repartições e assim por diante. Então o pessoal fica ansioso, mais um feriado para a gente poder descansar. Falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, eu preciso pensar com vocês sobre a palavra Natal. Vocês concordam comigo? Aí se eu perguntar aqui a você sabe o significado da palavra Natal? O que significa Natal? De onde vem essa palavra? Eu tenho certeza que talvez você fala muito, talvez até você falou, né? Feliz Natal e tal, aquela coisa toda, mas você não sabe o significado da palavra. De onde ela veio? Então vamos lá. Natal vem do latim. O latim foi o idioma do Império Romano, tá certo? E em latim a palavra Natal é natalis. E natalis significa nascimento ou aniversário, né? A data comemorativa, a data natalícia, né? De festa natalícia, nascimento, aniversário. Portanto, Natal significa isso, significa natalício, significa, né, onde, pode significar com a expressão Natal, né, natalis no latim, onde ocorreu o nascimento de alguém ou de algo, tá certo? Pode significar também terra natal. Você já falou isso? Ó? A minha terra natal é tal lugar. Minha terra natal é Maceió. Nasci lá em Maceió, no antigo usineiro. Tá certo? Não sei onde você nasceu. Tem gente que nasceu aqui, tem gente que nasceu em outro lugar, né? Assim, nossa terra natal. Tá certo? Tem gente que nasceu na cidade de duas ruas, como é o caso da minha esposa, de Bateguara, né? Uma rua para subir e outra para descer. Tá certo? E assim vai. Cada um nasceu em algum lugar. Terra natal. Tá certo? Tem até uma cidade no Brasil, né, que tem o nome de Natal, tá certo? Então, o que acontece, meus irmãos e irmãs? Natal também, esse é o significado da palavra, né? Ela vem do latim, mas a expressão Natal, a palavra Natal, está muito ligada a uma festa do nascimento de Jesus, que é celebrada no dia 25 de dezembro, que começou a ser celebrada entre o quarto e quinto século. Ali em meados do quarto século foi celebrado pela igreja ocidental, Roma, a igrejas ali da Europa, e no quinto século começou a ser celebrado pelas igrejas orientais, as igrejas gregas, daquela parte, né, oriental, onde a Bíblia chama da Macedônia e assim por diante. É importante dizer o seguinte: sabemos o dia que Jesus nasceu? Não. Teologicamente, há duas explicações para quando Jesus nasceu. Há uma explicação teológica que vai dizer abril, outros vai colocar final de setembro ou outubro. O pastor aqui que vos fala, ele acredita nesse período, final de setembro ou outubro, por um motivo. Então, há vários fatos na Bíblia que mostram o período que Jesus nasceu. Nós não sabemos a data, mas podemos determinar mais ou menos o período, tá bom? Há o caso lá do Zacarias, João Batista, a ordem, né, de Abias, da família de Abias, a qual ele pertencia, a um ciclo de 24 grupos familiares que serviam no templo. Eu não quero explicar porque eu não tenho tempo para isso, mas um fato que eu vou explicar para vocês, porque que eu creio que foi, eu até estou fugindo aqui do assunto, mas só para explicar para vocês, porque eu creio que foi final de setembro ou outubro. João, no seu evangelho, diz o seguinte: e o verbo se fez carne, e ele diz que esse verbo habitou entre os homens. Habitou entre os homens. A palavra habitar, no original grego, seria a palavra tabernaculou. Ela se fez carne e tabernaculou entre os homens, tabernaculou entre nós. Tabernacular, talvez João use essa palavra justamente por causa de uma festa
entre aquelas 7 festas, né, se não me engano, que os israelitas comemoravam. Você lembra que uma dessas festas era chamada Festas das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos, onde o judeu rico ou pobre, ele montava uma cabana, um tabernáculo, uma cabana, uma tenda, e ele saía do conforto da sua casa e ia ficar ali um período dormindo naquela cabana e dividindo os seus bens, dividindo o seu alimento com outros que não tinham tanto. Então a festa era chamada Festa dos Tabernáculos. E a ideia da Festa dos Tabernáculos é justamente que Deus, ele escolheu Israel para poder fazer do seu povo, e que Deus habitava entre o seu povo, ele agia entre o seu povo. Tanto que Deus mandou Moisés fazer o quê? Quem lembra quando eles estão no deserto? Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, não foi? Que tinha lá o lugar, era um lugar santo, onde alguns dos judeus podiam entrar, e de um santo dos santos, tinha o quê? No Santo dos Santos, quem lembra? A Arca da Aliança, que dentro dela tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que tinha florescido, e um pote de maná, para revelar, ou seja, para mostrar ao povo que o Deus que falou, o Deus que ajudou Israel lá no deserto 40 anos, ele estava tabernaculando, operando no meio do povo. Aí João usa a mesma palavra, que Cristo tabernaculou, ou seja, ele veio agora e tomou um tabernáculo, um corpo como o nosso, como a gente acabou de cantar, né? O véu se fez carne, ou seja, o verbo de Deus, aquele véu do templo que simbolizava ali o corpo de Cristo rasgado, né? Que abriu o acesso a Deus Pai. Então ele agora se faz carne, nasce de uma virgem, tabernácula entre nós e habita entre os homens. Isso, portanto, nós temos que se deu na festa dos tabernáculos, entre final de setembro e outubro. Voltando ao ponto. Então, nós não sabemos a data que Jesus nasceu, o dia. Também não há na Bíblia uma ordem para comemorarmos o nascimento de Jesus. Há na Bíblia um mandamento? Nós temos um mandamento explícito na Escritura do próprio Jesus, que nós deveríamos comemorar a sua morte. Na última ceia foi Jesus fazer isto em memória de mim. Todas as vezes. Paulo depois vai nos falar, não é isso? Tem que celebrar a Santa Ceia. Nós sabemos mais ou menos a data, né? Porque a Páscoa, Cristo ele morreu no dia da Páscoa, mas o dia do seu nascimento nós não temos. Aqui nós não queremos, só um detalhe, entrar na questão se a igreja deve celebrar o Natal ou não. Tá bom? Só para deixar claro aqui, para aqueles que nos visitam, a Siló Igreja Cristã como denominação, ela não celebra o Natal. Então você nunca nos verá falando o seguinte: Feliz Natal. Eu ontem, hoje, recebi muita gente falando Feliz Natal, principalmente hoje, não estava vindo embora lá do trabalho. Aí a minha resposta é: olha, boas festas. Eu nunca falo Feliz Natal, tá certo? Porque não há mandamento bíblico. Mas também a cena, tá certo? Nós não condenamos, como alguns grupos fazem, que não celebram o Natal, mas que condenam aqueles irmãos que celebram. Quem quiser celebrar, que o celebre. Mas nós, como denominação, nós queremos fazer o que a Bíblia manda. A Bíblia não manda celebrar, então a gente não celebra. Afinal, não há data para isso. Mas a Siló Igreja Cristã, como denominação, ela entende que é um momento para nós refletirmos sobre tudo aquilo que envolve, ou que envolveu a vinda do Senhor por sua primeira vez, nascendo de Maria, nascendo de uma virgem, para cumprir o propósito de Deus, que era morrer na cruz para salvar a pecadores, eu e você. Então, ao longo de dezembro, nós meditamos nisso. Então, só quero deixar bem claro, não é o momento de discutir se é para celebrar Natal, se não é esse o momento. O momento que eu quero tratar com você é se celebrar ou não, mas qual é o verdadeiro sentido desse Natal? E o Natal aqui, eu não estou pensando no feriado de amanhã, vocês estão me entendendo? Natal significa nascimento. Então eu estou pensando em quê? Quando nós falamos o verdadeiro sentido de Natal, nós estamos falando o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é para ter Papai Noel, dar presente. Você está entendendo o que quer dizer? É esse o sentido? Comércio? Não. Nós vamos ver isso. Irmãos, nós queremos
quando afirmamos tratar do verdadeiro sentido do Natal, nós queremos tratar de algo muito sublime, de algo superior, de algo mais importante. E esse algo sublime, superior, importante que eu quero tratar com você essa noite, é duas perguntas que eu quero fazer para você. Jesus vive em seu coração todos os dias? Jesus vive em nossos corações todos os dias? Jesus já nasceu na sua vida? É esse sentido que eu quero tratar com você, que é algo muito superior a esse Natalzinho aí que a turma comemora. Vamos lá. O profeta Isaías, no texto que nós lemos, ele profetizou que um menino nasceria, que um menino viria. Vamos voltar ao texto. Porque um menino nos nasceu. Se vamos observar que Isaías, ele não fala assim, ó, um menino nascerá. É isso que está no texto? Não. Um menino, porque um menino nos nasceu. É interessante, só um detalhe aqui, que Isaías, ele vem profeticamente trazendo uma palavra para o povo de Israel. Lá no verso 1, só para poder contextualizar. Nós já contextualizamos aqui o que envolve, né? A gente já sabe qual é o pano de fundo deste livro. Mas Isaías começa dizendo o seguinte, olha, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Olha Israel, olha Judá, há inimigos se levantando contra vocês. Mas eu quero deixar claro que essa terra está sendo afligida por lutas, por inimigos que se levantam. Essa terra está sendo afligida pela escuridão, das tormentas, das batalhas. Ela não ficará assim para sempre. Ele diz ainda no verso 1: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Eu pergunto, onde é que Jesus começou a pregar? Em qual região de Israel? Na Judéia? Na Galiléia? Na Galiléia. Você observa que Isaías está falando justamente que daquela região vai vir um momento glorioso daquele povo. E ele começa a falar sobre essa glória daquele que virá. Aí chega um momento que ao invés de ele falar assim, ó, porque um menino nascerá, ele vem, porque um menino nos nasceu. Vocês observaram o tempo verbal aí? Todo mundo sabe que é verbo em português, né? Principalmente os estudantes aqui, né? Eu não vou perguntar à irmã Jéssica. A irmã Jéssica, ela estava estudando letras, ela sabe muito bem, melhor do que eu, né? A gramática, né, do nosso idioma. Mas o tempo verbal aqui, olha só, qual é o verbo aqui da frase? Porque o menino nos nasceu. Onde é que está o verbo aqui? Qual é o verbo aqui? Nasceu, isso aí, parabéns, viu, Siló Igreja Cristã? E não tomates, vocês foram para a escola direitinho. Nasceu. O verbo está no pretérito, no passado, no presente ou no futuro. Nasceu. Está em qual tempo? Passado, presente ou futuro? Passado. Nasceu. Mas a pergunta que eu faço a você, Jesus já havia nascido quando Isaías falou isso? Mas Martinho Lutero, lá no período da Reforma, ele disse que a Bíblia completa a si mesmo, não é isso? Quando nós chegamos em Apocalipse, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmão José, que maravilha! A Bíblia está dizendo que antes de Deus fazer o mundo, Jesus, na eternidade passada, se eu posso usar esse termo, porque a eternidade é eterna, ou seja, no tempo glorioso de Deus, na sua eternidade, Deus já havia determinado que o seu filho iria nascer, que o seu filho iria pregar, que o seu filho iria morrer para salvar a pecadores. Deus enviou o seu filho para salvar os seus, a quem ele escolheu. Irmãos e irmãs, eu não sei da escolha de Deus, mas talvez você que chegou aqui essa noite, é porque Deus tem te escolhido, desde esses meninos aqui, essas crianças, ao mais velho. Eu não sei, porque tem a decisão, você tem que aceitar, você precisa se render a essa graça. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu pelos seus escolhidos. Jesus morreu para salvar os seus. Ele morreu por todo mundo, mas a efetivação da salvação estará sobre aqueles a quem Deus escolheu, que são aqueles que irão crer no seu Filho Jesus. Meus irmãos,
Então Isaías, sabendo então que Deus ele atua no tempo, porque para Deus não tem passado, presente, nem futuro. Para Deus é já. Para Deus é o agora eternamente. Os irmãos aqui sabem o dia que vocês vão morrer? Os irmãos sabem que se Jesus não voltar daqui a 100 anos, nós vamos morrer, né? Não sabe disso. Deus já sabe o dia. Ele já sabe de tudo. Para Deus está tudo certo. Para Deus a morte de Cristo não foi nem ontem, foi agora. Também como a sua ressurreição. Porque para Deus é eterno. O tempo para Deus não existe. Então Isaías vem e diz: olha, porque um menino nos nasceu. Ele está deixando bem claro, João Paulo, que esse menino que vai nascer, no plano de Deus, o plano de Deus vai se cumprir perfeito, porque esse menino já nasceu. Em que sentido? Olha, é certo a vinda do Messias. O Messias virá, e ele virá de Belém e Efrata, ele virá de uma virgem, da casa de Davi. E o seu nome, né, vai dizer o texto depois, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a certeza da vinda do Senhor. Isaías fala isso 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías afirma: um menino nos nasceu. É certo que o Messias virá. Meus irmãos, Isaías profetiza, portanto, que esse menino viria a esse mundo. Nenhum outro verso, talvez, de Isaías define melhor a pessoa de Jesus enquanto homem. Porque se você olhar todas essas características que é dadas ao Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nós vemos claramente no ministério de Jesus. Meus irmãos, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, o profeta Isaías anunciou que o Messias estava por vir e destacou os nomes que ele daria. Repito: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa junção de qualidades só é possível em Cristo. Se eu tivesse tempo, eu não vou fazer isso, porque provavelmente os irmãos têm compromisso com a família. Mas aqui, meus irmãos, há como a gente pregar cada característica dessa, João Paulo. Mas nós vamos fazer. Eu quero resumir o seguinte: o texto diz que esse menino seria maravilhoso conselheiro, Deus forte. Esse menino seria Pai da eternidade e príncipe da paz. Só uma pessoa poderia ter essas características, Maria. Não era nem você, Maria, nem eu. Não era João Batista, não era Pedro, não era nem Maria. Só o menino que nasceria, só Jesus. Porque afinal, quem é que pode ser Deus? Só Jesus. Porque ele é filho de Deus e ele também é Deus. E ele é qualquer Deus, fraquinho? Esse menino é Deus forte. Ele também é o Pai da eternidade, ou o Pai eterno, aquele que nele está a eternidade. Porque eu acho interessante que aqueles que negam, João Paulo, a divindade de Cristo, que diz que Jesus não é Deus, mas ele foi criado por Deus, eles pegam esse verso. Não, a tradução aqui correta não seria Pai da eternidade, seria Pai eterno. Porque eles querem afirmar que a eternidade e Deus coexistem. Mas a eternidade é a eternidade. Meus irmãos, até a eternidade foi criada por Deus. Eu sei que isso é difícil de entender, mas tudo que existe no campo espiritual quanto no campo físico foi Deus que criou. A eternidade só existe porque Deus a criou. A eternidade só existe porque Deus fez tudo, porque Ele é o criador de tudo, meus irmãos. Aí alguém pode dizer: como é que Deus cria a eternidade e é eterno? Eu não sei explicar, mas Ele é o criador de tudo. O que eu tenho que fazer é crer. E se esse Deus é tão grandioso, que Ele criou tudo, fez todas as coisas, e que Ele escolheu um caminho para salvar homens pecadores, que foi enviar seu Filho, o meu papel é apenas crer, porque nada há impossível para o nosso Deus. Não há doença. Eu falei para o Altemir, antes de vir para cá, eu passei o dia todinho com dor de cabeça. Acho que a minha coluna aqui está me deixando, olha, e aí tem que ir para a igreja. Olha, porque eu tenho um compromisso, como eu falei para vocês aqui no último culto, né? Não é com vocês não, eu tenho um compromisso com Deus.
Então, eu não posso faltar no culto, não é por causa de vocês não, é porque eu tenho um compromisso com Deus, como o louvor diz, né? Nessa noite feliz em santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Mesmo tendo trabalhado vivo, com dor de cabeça, eu vim. Mas como todas as vezes que eu cheguei aqui, muitas vezes enfermo, eu sabia que o Deus que eu creio, o Deus que é poderoso, Ele poderia restaurar a minha saúde. Se você perguntar, pastor, onde é que está a sua dor de cabeça, sua dor na coluna? Ah, irmão, eu não sei, passou. Passou. Nada é impossível. Deus cura uma simples dor de cabeça, como Deus pode curar um câncer. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? O que seria mais difícil? Deus enviar o seu filho? Mas Ele enviou. Quiseram matar o menino, como foi o caso de Herodes, mas Deus preservou. Maria e José esqueceram o menino em Jerusalém, podia ter se perdido, mas o encontraram. Deus preservou, Deus cuidou, Deus fez tudo, até o ponto do seu filho ir até João Batista, Jesus, né, para se batizar. Alguns perguntam por que Jesus se batizou, se ele não tinha pecado, mas é porque ele veio nos ensinar o caminho para Deus, porque ele é o caminho. E ele, quando diz que ele é o caminho, está dizendo o seguinte: nós temos que seguir os passos que ele seguiu. Jesus se batizou não foi porque ele tinha pecado, ele se batizou para ensinar a mim e a você que o caminho, o começo de uma vida cristã começa com arrependimento. Ele não tinha pecado, mas ele se batiza para começar o seu ministério. Você entende por que o cristão tem que batizar também? Meus irmãos, essa junção de qualidade só é possível em Cristo Jesus. Só Cristo pode ser maravilhoso conselheiro. Irmãos e irmãs, quantas vezes você precisou de uma palavra para aqueles que já são crentes? Quantas vezes você precisou de um conselho que nem um pastor pode ditar, nem um irmão da igreja pode ditar, mas quando você dobrou os joelhos, Jesus acalmou seu coração e Jesus te aconselhou. Quantas vezes você ficou angustiado com um problema e na hora que você pediu uma bênção, você buscou esse Jesus, Jesus te abençoou, te deu conselho. Às vezes você ficou aperreado, nervoso, eu vou ali tratar daquele negócio, aí Jesus vem naquele momento, acalma o coração, não faz isso não. Você já passou por esse tipo de situação? Que Jesus, ele acalmou o seu coração? Só Ele é o maravilhoso conselheiro, só Ele é o Deus forte. A maior força de Jesus nós temos, sabe como? Na salvação. Porque qualquer outra coisa que Jesus faça por nós é pequeno, diante da coisa mais gloriosa que Ele fez, foi derramar o seu sangue para nos salvar. Meus irmãos, a eternidade está sobre os seus lombos, e Ele é o da paz. A nossa paz é uma pessoa. Podemos estar desempregados, enfermos, problemas na família, seja o que for. Nós choramos, nós nos entristecemos, mas nós temos a certeza e nós temos uma tranquilidade que ninguém pode nos tirar, porque Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Pode vir o que vier, como aquele louvor dizia, né, que nós cantávamos aqui: haja o que houver, Deus estará conosco, porque nós temos a verdadeira paz. Eu vos dou a paz. A minha paz, né, vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é Ele mesmo, essa paz é uma paz eterna. Meus irmãos, Jesus veio para salvar, Jesus veio para salvar pecadores. Você é pecador, a Bíblia diz que todos pecaram. Eu não sei quais são as suas falhas, eu não sei quais são os seus pecados, mas Jesus nasceu para te salvar. Jesus nasceu para tirar você deste mundo de pecado, de trevas. Hoje você pode ser um salvo, porque eu pergunto a você, assim como Jesus, Deus falou que Jesus iria nascer, Ele nasceu, o próprio Jesus falou que vai voltar. Se na primeira vez Deus falou que o seu filho iria nascer, se ele era um menino, iria crescer, iria passar por tudo aquilo que nós passamos, e Deus cumpriu, eu pergunto, Deus vai cumprir a segunda promessa? Que Jesus vai voltar? Só que Jesus agora não vai voltar como um menino, não, como um juiz, para salvar os seus e condenar aqueles que não são seus. Eu pergunto a você, se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo ou condenado? Se você respondeu condenado, o seu coração, porque se você crê em Jesus, não precisa pagar, não precisa fazer nada, o que você precisa é crer e seguir a Jesus, não viver mais a sua vida, mas é a vida que Cristo viveu. Você encontrará salvação, porque Ele veio te salvar. Jesus nasceu, Jesus morreu,
Jesus ressuscitou para te salvar. Jesus também veio para nos conceder milagres. Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? Quantos livramentos? Como o nosso irmão José falou, eu reitero e colaboro o que ele disse. Nós poderíamos estar mortos hoje, irmãos. Mas estamos aqui foi porque Jesus faz milagres em nossas vidas. Deus faz milagres. Eu creio em milagres, porque eu creio num Deus que opera milagres. Além de Jesus vir salvar, conceder milagres, como nós falamos agora, nós ouvimos o nosso irmão, Ele também veio nos instruir com toda sabedoria. Irmão, sabe por que muitas vezes essas coisas não vão bem? Sabe por que muitas vezes a gente cai em cilada? Quando a gente tem vezes que a gente faz umas besteiras, né? A gente fala assim, mas não era para ter feito isso. É porque faltou sabedoria. Sabe por que faltou sabedoria? Porque você não foi aos pés daquele que pode dar sabedoria. Tiago, na sua carta, disse: te falta sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá pouquinho, 50%. Tiago diz que Deus dá em abundância. Irmãos, quer caminhar uma vida sem correr isso? Como a gente estava conversando aqui no último domingo, eu e Maria e o Altemir ali. A Altemir falou uma coisa, é pura verdade. Eu não preciso errar para aprender, eu só preciso conhecer a Bíblia. Porque conhecendo a Bíblia, eu vou conhecer os erros daqueles que até serviram a Deus, mas que erraram, e eu não vou cometê-los. Eu não preciso errar para aprender, não, eu só preciso conhecer a palavra. E na palavra, que é Cristo, ter a sabedoria, porque Ele veio nos dar sabedoria. Jesus também veio trazer o poder divino à terra. A igreja tem um poder de Deus sobre ela. O que nos falta muitas vezes é buscá-lo. Jesus falou que se nós buscar, a Bíblia diz, né, se buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Os irmãos querem poder para orar e Deus operar? Quem aqui gostaria de orar por um enfermo e o enfermo ser curado? Quem aqui gostaria de orar por algo, por um milagre, Deus operar? Todos nós, mas nós vamos buscar a Deus de todo o coração. Jesus também veio nos guiar no caminho para a eternidade. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vai salvar você não é a placa de igreja, não é um culto, quem vai salvar você é Jesus. Agora, lógico, Jesus te conduz a um culto, Jesus te conduz a uma igreja, mas o caminho da salvação é Ele. Meus irmãos, Jesus veio nos reconciliar para com Deus. Eu acho que esse é o maior milagre, porque a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está posto em inimizade. E quem tem Deus como quem está com inimizade para com Deus é porque ele é inimigo de quem? De Deus. É bom negócio ser inimigo de Deus? Teve um rei que a Bíblia diz que ele foi o maior rei que existiu. Ele foi a cabeça de ouro da grande. O seu governo foi o maior, o mais esplêndido, o mais glorioso que existiu. Os irmãos sabem o nome desse rei? Nabucodonosor. Deus falou várias vezes através de Daniel: Nabucodonosor, você precisa reconhecer Deus como Deus. Mas Nabucodonosor reconhecia, dizer que Deus era um dos maiores deuses, mas não era o maior. Aí chegou um dia que Deus fez o seguinte com Nabucodonosor: Deus permitiu que Nabucodonosor enlouquecesse. Nabucodonosor, sabe o que aconteceu com ele? Ele se comportou igual um animal. Ele foi para o campo comer capim. Você imagina um homem, o maior rei que existiu, enlouquecer e comer capim? E Deus deixou que Nabucodonosor passasse vários tempos assim. Mas chegou um dia que Nabucodonosor recobrou o juízo. Quando ele recobrou o juízo, ele reconheceu que não havia Deus como o Deus de Israel. Não havia Deus como o nosso Deus. Se colocar como inimigo de Deus é a pior coisa. Mas aquele que aceita Jesus, ele se torna, queridos irmãos e irmãs, amigo de Deus. Romanos 5 diz o quê? Justificados, pois, pela fé, temos paz, ou seja, não somos mais inimigos, somos amigos, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, só poderíamos estar aqui nesse culto, nesse lugar tão simples. O que há de belo aqui? Nada. Mas nós só estamos aqui por causa de Cristo. Ele, meus irmãos, o próprio Criador, porque a Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vocês estão vivos hoje, nós respiramos, nós podemos tomar água, nós podemos ver nesse mundo criado, porque Deus falava e quem fazia era Jesus.
Meus irmãos, esse Criador, como nós cantamos, o Rei que servo se tornou, o Deus que aquela cruz passou, Ele um dia se fez como um bebê. Nós temos aqui crianças. Você já imaginou que o Criador de tudo, Ele um dia foi um bebê, Ele foi uma criança como essa? Eu sempre falo isso para as irmãs, né? Vocês já imaginaram que um dia o Criador de tudo, aquele que nos fez, Ele um dia foi cuidado, alimentado por uma moça tão nova, humilde, chamada Maria, que teve que dar banho, cuidar. Por isso o propósito de Deus, morrer na cruz para te salvar. Os irmãos, Cristo se humilhou. Por que Cristo precisava fazer isso? Mas Ele se humilhou porque Ele nos amou. Podemos afirmar que a primeira vinda de Cristo foi uma vinda simples, não foi? Tinha lugar? Jesus nasceu no palácio de Jerusalém? Não. Jesus estava numa manjedoura. Não tinha... José procurou um lugar, João Paulo, para poder colocar Maria, e não teve um lugar. O lugar foi um estábulo. É cheiroso um estábulo? Foi lá que o teu Senhor nasceu. Mas a Bíblia diz que a sua segunda vinda, a sua volta, será uma volta como nós cantamos, o glorioso dia. Será uma vinda de glória, sob a nuvem do céu. E a Bíblia diz, todo olho o verá. A Bíblia diz que nesse último dia de glória, de majestade, quando Cristo vier, todo o joelho se dobrará, tanto salvos quanto não salvos. Os salvos se dobrarão para a salvação, e os que não se converteram, os que não aceitaram Jesus, se dobrarão para a condenação. Porque vão dizer o seguinte: olha, eu achei que Jesus não existia, eu achei que Jesus não era verdade, eu achei que Ele não viria, mas Ele veio, eu estou vendo, e agora eu vou ser condenado, porque eu não quis aceitá-lo como meu Senhor e Salvador. O nascimento de Jesus, meus irmãos, foi algo extraordinário. Mas aqui eu quero falar, e aqui eu quero encerrar, sobre o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal não é um feriado, não é uma festa, mas é o nascimento de Cristo. Mas para nós hoje, porque Cristo nasceu há quase 2000 anos atrás, mas Cristo pode nascer hoje também, nascer nos corações. Cristo já nasceu no seu coração? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Cristo é o Senhor das suas amizades, da sua família, do seu trabalho. Meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus deveria ser a razão da alegria de qualquer pessoa. O nascimento de Jesus em nosso coração deveria ser a nossa maior alegria. Deveria ser a maior alegria de alguém? Alguém chegasse e perguntar assim: qual é a sua maior alegria? A resposta deveria ser: a minha maior alegria foi o dia que Jesus nasceu em meu coração, o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Israel deveria se alegrar no nascimento de Jesus. Israel se alegrou? Se você ler o texto lá em Mateus, diz que quando Herodes ouviu sobre o nascimento de Jesus, toda Jerusalém se turbou, se perturbou. Irmão Marlene, não teve alegria, teve preocupação. Mas para aqueles que aceitam Jesus, há alegria, porque Ele, quando nasce no coração, Ele nos tira do inferno e nos conduz para novos céus e nova terra. A igreja deve se alegrar, esperar e aguardar a sua vinda. Um menino nos nasceu. Deus cumpriu a sua promessa. Agora a promessa que nós aguardamos é: eis que cedo veio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus voltará. Como Ele veio a primeira vez, Ele virá. E aquele que não estiver preparado para ouvir o toque da trombeta, o inferno é a certeza. Mas aquele que entregou a sua vida e se preparar, que entregar sua vida a Cristo Jesus, viver para Cristo, a certeza é o céu. Meus irmãos, Jesus tem que nascer no nosso coração, Jesus tem que nascer no seu coração, meu amigo, minha amiga, para que assim na sua vinda, que Ele voltará. Eu creio nisso. Os irmãos creem? Eu creio que Jesus em breve voltará. E nesse dia glorioso, nós temos que estar preparados para ouvir o toque dessa trombeta e estarmos com o Senhor em novo céu, nova terra. Jesus voltará. O mundo caminha de mal a pior, fome, doenças, pai contra filho, filho contra pai. As coisas vão de mal a pior e vão continuar assim, porque isso o Senhor falou: quando vocês virem isso, é porque a vinda do Filho do Homem está próxima. Jesus em breve voltará. Irmão, nós temos que estar preparados.
Entregue sua vida a Cristo Jesus. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. Que hoje haja Natal na sua vida. Que hoje haja o nascimento do Senhor na sua vida. Para que assim você possa estar preparado. Para que quando Ele... Você, eu, todos nós possamos estar preparados, né, irmão José? Prontos para ouvir o toque dessa trombeta. E não abrir e fechar de olhos. Nós podemos... Você deseja. Mas como aquele louvor antigo diz, né, Maria? Eu quero vê-lo face a face, vê-lo como Ele é. Esse é o meu desejo. Esse deve ser o nosso desejo, de ver o nosso Senhor e Salvador e estar com Ele para todo o sempre. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Amém?